As migrações de tribos remodelaram os territórios na Europa, pois diversas comunidades, no século VII, estabeleceram-se em diferentes cantos da Europa, alterando fundamentalmente o cenário político do continente. A partir desses tempos, tribos como os francos, godos, saxões, lombardos e muitos outros estabeleceram seus próprios reinos únicos. Todos esses reis abrigavam aspirações de independência, cada um com suas próprias unidades militares. No Oriente, o líder do Império Bizantino enfrentava sérios problemas com os ávaros, sassânidas e muçulmanos. No Ocidente, o Estado mais poderoso eram os francos, que, sob o domínio dos reis merovingios, continuaram expandindo gradualmente seus territórios. No entanto, a dinastia merovingia foi derrubada no século VIII por uma influente família que ocupava posições prestigiosas no palácio. Os que se apossaram do trono real foram os carolíngios, que trouxeram Carlos Martel e seu filho Pepino, o Breve, para o cenário histórico. O governante mais ilustre desta família foi conhecido como Carlos Magno. Carlos Magno, exceto por uma parte significativa da Inglaterra e da Espanha, conquistou quase toda a Europa Ocidental. No entanto, após sua morte e a de seu filho Luís, o país enfraqueceu e foi dividido por herança em 843. A parte ocidental foi para Carlos, o Calvo, os territórios orientais para Luís, o Germânico, e a parte central do país para o irmão mais velho Lutari. O reino deixado no meio se fragmentou rapidamente, e alguns de seus territórios foram compartilhados pelos outros dois reinos. Uma das razões para a situação desafortunada do Império Carolíngio foi a necessidade de enfrentar ondas de migrações humanas que vinham de além de suas fronteiras. Destacavam-se especialmente as ameaças dos mouros do sul, dos húngaros do leste e dos vikings do norte. A França Ocidental estava em declínio, e as pessoas depositavam suas esperanças em personalidades de escalões mais baixos em vez de confiar no rei na luta contra os vikings. Uma dessas figuras foi Roberto, o Forte, que se tornou conde de Anjou em 861 sob Carlos, o Calvo. Roberto lutou vigorosamente contra os vikings, tentando mantê-los o mais longe possível de sua terra natal. No entanto, sua morte em uma batalha contra os vikings em 866 entristeceu profundamente a população. A ameaça vikinga persistiu, aumentando em intensidade, e as notícias de incursões vikings ao longo dos principais rios tornaram-se cada vez mais comuns. As cidades se rendiam e eram saqueadas. Os vikings, em grupos cada vez maiores, chegavam e se estabeleciam em vários lugares ao longo da costa francesa, principalmente nas desembocaduras dos rios. Pisaram a terra onde seus barcos podiam chegar, saqueando e devastando cada lugar por onde passavam. Os vikings não eram apenas uma ameaça para a França, não deixaram nenhum lugar intocado nas Ilhas Britânicas, invadindo cidades e territórios. As costas do oeste da Europa, as terras de Al-Andalus e a parte ocidental do Mediterrâneo estavam entre os lugares onde afirmavam sua presença. Alguns grupos vikings, originários do leste da Escandinávia, até chegaram ao Mar Negro através de rios e alcançaram até mesmo Constantinopla. Uma inscrição em mármore no balcão de Santa Sofia testemunha a presença dos vikings. Odo, filho de Roberto, o Poderoso, era apenas uma criança quando seu pai morreu. Ao chegar à idade adulta, ele conseguiu reconstruir parte do que seu pai havia possuído e assumiu o título de Conde de Paris. Ele manteve essa posição durante o teste mais crucial que Paris enfrentou contra os vikings. Para esses nórdicos, que haviam organizado vários ataques a Paris anteriormente, o rio Sena era uma das rotas de invasão mais atraentes. Os vikings sitiaram Paris pela primeira vez em 845. À frente do cerco estava Ragnar Lodbrok, o herói indispensável das sagas ou epopeias escandinavas. Não foi difícil para os nórdicos superarem a guarnição franca desprevenida. Naquela época, como ainda não haviam surgido os castelos inexpugnáveis da Idade Média, as muralhas de Paris não eram intransponíveis.
Ragnar e seus soldados se retiraram de Paris apenas quando sua exigência de 7.000 libras de prata foi atendida. Este não foi o último cerco. Paris foi saqueada em 857 também. A cidade foi atacada mais duas vezes em 861 e 865. Desta vez, após a morte do rei Luís II em 882, os vikings aproveitaram o caos que se desencadeou e saquearam Rouen em 885, iniciando um substancial cerco a Paris. O cerco de Paris em 885, os vikings mais uma vez navegaram pelo Sena e chegaram a Paris. A força liderada por Siegfried, composta por 700 barcos, atingiu o alvo em 24 de novembro. Desta vez, as forças vikings se depararam com novas fortificações nas pontes do Sena e na cidade. A cidade era composta por áreas de assentamento em duas ilhas no Sena e uma zona antiga bem protegida na margem esquerda do rio. A cidade ainda é o centro da cidade moderna com estruturas como Notre-Dame, Sainte-Chapelle e a Conciergerie. O assentamento físico da cidade exibia características que tornavam impossível para os vikings avançarem pelo Sena sem encontrar uma maneira de superar as pontes fortificadas. A menos que sitiarem Paris, essas terras se tornariam presa de seu destino. A pessoa originalmente responsável pela segurança dessa área era Goslin, o bispo de Paris. Goslin, juntamente com o conde Odo de Paris, assumiu a responsabilidade pela cidade. Os vikings tentaram primeiro destruir a torre que protegia a ponte conectando a ilha à margem direita do Sena. Se a intenção deles se concretizasse, poderiam navegar com seus barcos até as partes internas do rio com segurança. A torre estava construída em terra firme e, juntamente com a entrada da ponte, controlava naturalmente o acesso à cidade na ilha. Considerando todas as fortificações da cidade, esta torre era relativamente nova. Sua construção começou em 870. Se os vikings desembarcassem de seus barcos e tentassem um assalto terrestre à torre, não teriam sucesso em quebrar a linha de defesa. Durante a noite, os francos não apenas repararam os danos causados pelos conflitos do dia, mas também conseguiram adicionar uma camada completamente nova à torre. Ao amanhecer, os vikings retomaram seus esforços. Eles haviam construído máquinas de cerco para disparar flechas de ferro contra os defensores e usado picaretas para esmagar e demolir as paredes da torre. Embora o fogo grego possa não ter sido conhecido no Ocidente naquela época, ainda havia algumas substâncias inflamáveis disponíveis. Os defensores na torre derramaram uma mistura de cera hebreu, um líquido fervente, sobre os vikings de cima. Os defensores também tinham dispositivos mecânicos poderosos capazes de lançar lanças. Em uma ocasião, uma grande flecha disparada de um desses dispositivos empalou simultaneamente 7 vikings. Desde o início, é evidente que os vikings tinham vários tipos de equipamento de cerco. Há evidências suficientes não apenas do uso de trabucos e atividades de mineração, mas também da existência de dispositivos que podiam lançar pedras. Os vikings atacaram implacavelmente a torre por 3 dias. Até que a fumaça descesse como um pesadelo sobre todos os guerreiros presentes lá, eles procuraram maneiras de incendiar a porta. Após uma manobra particularmente dolorosa por parte dos defensores, os vikings decidiram se retirar da torre e planejar uma nova abordagem. Eles estabeleceram um novo acampamento na margem direita do rio e produziram novas máquinas de cerco, incluindo dispositivos que lançavam bolas de chumbo, além de pedras. Os vikings, arriscando tudo, lançaram um ataque integral, que incluía 3 forças terrestres junto com os barcos. Em terra, como uma tartaruga, tentaram atacar as muralhas levantando seus escudos sobre suas cabeças e enchendo o fosso. Os vikings se aproximaram das muralhas com torres móveis que haviam construído no campo de batalha, cheias de arqueiros. Um dos motores de guerra produzidos pelos vikings foi usado contra a torre, outro contra a porta do castelo, e outro foi colocado em uma colina significativa. Em contraste,
os defensores também trouxeram várias ferramentas para contra-atacar os ataques. Os atacantes conseguiram abrir uma brecha nas muralhas em um ponto. O conde Odo, justo nessa posição, participou pessoalmente de confrontos cara a cara para repelir os assaltantes das muralhas. Incapazes de tomar a cidade, os vikings se retiraram para seu acampamento. Seu objetivo era sitiar a cidade e deixar os habitantes morrerem de fome, mas seus números não eram suficientes para cercar e sitiar a cidade. Considerando que Ragnar trouxe 5.000 pessoas com 120 barcos em seu tempo, havia aproximadamente de 20.000 a 30.000 vikings presentes no campo de batalha. Enquanto isso, uma nova calamidade atingiu os defensores quando uma praga que matou o bispo Goslin os atingiu. A peste significava morte naqueles anos. Se a peste negra, como a chamavam o povo e os historiadores, não abandonasse a cidade, os vikings não a precisariam. A morte eventualmente abriria caminho às portas dos parisienses. No entanto, o povo de Paris não perdeu a esperança da chegada de um exército de resgate. Carlos o Gordo, que se proclamou imperador em 881, prometeu enviar ajuda à cidade. O imperador realmente enviou o duque Henrique da Saxonia aqui. O plano das forças saxãs que chegavam à costa de Paris era varrer os vikings da cidade, e eles se juntaram à batalha com esse propósito. Os vikings mostraram uma resistência bem-sucedida contra as forças inimigas que os atacavam por trás. Diante de uma resistência inesperada, o duque percebeu que abandonaria o campo derrotado, mesmo que relutantemente. Nesse momento, Henrique tropeçou com seu cavalo em uma vala viking e, capturado, foi morto. Os vikings haviam derrotado as forças enviadas contra eles, mas ainda não conseguiam tomar a cidade. À luz desses eventos, Carlos o Gordo marchou com seu exército às portas da cidade, sitiando o exército viking. Carlos estabeleceu seu acampamento na colina de Montmartre. Sin embargo, Carlos, o Gordo, continuou com sua política habitual de lentidão e não lançou nenhum ataque contra o exército viking sitiador. Rollo, um dos líderes vikings, iniciou negociações com o rei na primavera seguinte para abandonar o cerco e se retirar. Para acelerar a retirada dos vikings, Carlos lhes entregou uma quantidade considerável de prata. Percebendo que não poderiam mais capturar a cidade, os vikings aceitaram a oferta e sentaram-se à mesa de negociações. No entanto, oferecer dinheiro aos atacantes manchou a reputação do rei. Em 886, finalmente foi alcançado um acordo que encerrou o cerco de Paris. Carlos, o Gordo, entre outros termos, concordou em pagar uma certa quantia de tributo e consentiu que os vikings avançassem em direção à Borgonha. O conde Odo e o povo de Paris, sem permitir que os vikings passassem por Paris seguindo o rio Sena, arrastaram seus barcos por terra para continuar sua jornada. Talvez o resultado mais significativo do cerco de Paris tenha sido o incrível aumento do prestígio do conde Odo. De fato, após a morte de Carlos, o Gordo, em 888, o conde Odo foi eleito rei da França Ocidental. O aspecto mais simbólico e memorável da defesa da cidade foi a torre em frente à ponte.